Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá, pessoal, bem-vindos ao 57º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre direito penal, processo penal, criminologia crítica, segurança pública e matérias afins. Bom, quem vos fala aqui é Rafael Borges. Estamos aqui mais uma vez neste aprazível ambiente virtual, ainda em tempos de pandemia, portanto, gravando cada um na sua casa, no seu local de trabalho. O episódio de hoje, pessoal, já posso adiantar que é daqueles episódios épicos, memoráveis. Estão aqui hoje comigo, na bancada de entrevistadores deste podcast, os queridíssimos Caio Patrício. Fala um alô pra galera aí, Caio. Oi, gente. Sempre um prazer estar por aqui, especialmente num episódio com um tema tão interessante e uma convidada tão ilustre. E também Juni Cirino. Alô, Juni. Aqui eu fui demovida da posição de uma companhia luxuosíssima. Aparentemente, quando o Caio tá no podcast, eu não sou luxuosíssima. Mas, enfim, saudações aí à nossa querida audiência. E a professora, querida amiga Maria Lúcia Caran, é uma honra receber você no podcast. E, enfim, tenho certeza de que vai ser um episódio desses que vai entrar pra história. Todos os convidados que vêm aqui e que nos honram com a sua presença neste podcast, eles são sempre igualmente importantes para nós. Mas tem alguns que, por sua história, por seu compromisso de vida, enfim, por tudo que já fizeram, por tudo que já lutaram, eles influenciaram muito fortemente a nossa formação, né? Daí porque a gente reputa esses episódios como, digamos assim, episódios mais do que especiais, né? Tivemos aqui já o professor Nilo, a professora Vera, o professor Juarez Cirino, o professor Jacinto, Rubens Casara, enfim, tantos outros que nos tocam de forma muito particular, justamente porque tem essa ligação, né, direta com a gente que milita num campo da criminologia crítica e da crítica ao direito penal, né? E sem mais delongas, eu quero anunciar para a nossa qualificadíssima audiência que quem está conosco aqui hoje é nada mais nada menos do que Maria Lúcia Caran, que dispensa maiores apresentações, né? Não tenho dúvida disso. Mas mesmo assim, só para localizar o ouvinte, eu vou fazer alguns pouquíssimos registros biográficos. E você é lacunoso e pouco exaustivo, porque senão a gente gastaria muito tempo com essa parte. Maria Lúcia é juíza de direito aposentada do Tribunal de Justiça e é autora de artigos e livros absolutamente fundamentais. Estou citando aqui alguns apenas exemplificativamente, e são, digamos, eles que eu acho que mais influenciaram a minha formação, né? Estou falando isso a partir de um olhar muito particular. Citaria aqui a legalização das drogas, proibições, crenças e liberdades, recuperar o desejo da liberdade e conter o poder punitivo, competência no processo penal. E, por último, eu deixei de propósito os juizados especiais criminais, porque é um livro com o qual eu tenho uma relação particularmente engraçada. Foi o primeiro livro, assim que eu tive aula de penal lá na faculdade, com o professor Nilo, um dos primeiros livros que ele... E ele nem era professor de processo, né? Enfim, professor de direito penal, mas um dos primeiros livros que ele sugeriu que a gente lesse fosse os Juizados Especiais Criminais, né? E aí eu fui lá, comprei o livro, um dos primeiros livros que eu comprei na graduação, e achando que ia ser um livro assim, dogmático, eu não estava entendendo por que o Nilo mandou comprar um livro de juizado especial criminal, né? Deve ser... É estranho isso, né? Eu falei, vou comprar. E foi o meu primeiro contato com a Maria Lúcia, né? Com o trabalho da Maria Lúcia. E achei que ia encontrar um livro dogmático, um comentário à Lei 9.099, que de fato tem na segunda parte do livro. Mas a primeira parte do livro é uma detonação geral dos juizados especiais criminais e a identificação desse instrumento como é até o subtítulo do livro, né? A antecipação do direito de punir, né? Foi um livro que me abriu os olhos assim de uma maneira impressionante, porque eu, neófito, garotinho lá estudando direito, via nos juizados especiais criminais aquele instrumento para desafogar a justiça brasileira, aquela coisa importante, e ver a Maria Lúcia jogou todos os meus sonhos no lixo. Mas foi legal, porque foi um contato com essa visão crítica
e tão importante, que foi tão decisiva na minha formação, enfim, depois disso. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a audiência que vem nos acompanhando de forma tão atenta e carinhosa. A gente tem recebido muitos e-mails. Quero registrar aqui muito rapidamente 2 e-mails recentemente recebidos pelo podcast. Um da Ananda Coelho, ouvinte nossa da prazibilíssima cidade de Florianópolis, estudante de Direito do 9º período, falou da importância do podcast na formação criminológica dela e de como enfim, as mensagens, as críticas que a gente veicula por aqui ajudaram ela a se situar num campo interessante da crítica criminológica. Teve também um e-mail muito carinhoso do ouvinte Stael Lincoln, que parabenizou o programa e pediu que mandássemos para ele a tese do Patrick Cassicedo, né? Ideologia e Direito Penal. O Patrick foi ouvido aqui no podcast alguns meses atrás, um episódio também antológico, e vira e mexe o pessoal que ouve faz contato com a gente, porque ele disponibilizou a tese, né? Pedindo para que eu mande a tese, e realmente uma leitura preciosa e fundamental para a gente entender esses tempos. Eu queria só lembrar aos ouvintes que nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireitos, e praticamente todas as plataformas de áudio, todos os agregadores de podcast. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, de maneira que mensagens, críticas e sugestões serão muito bem-vindas. E agora, caríssimos ouvintes, antes de dar início imediato ao 57º episódio do podcast Segurança dos Direitos, eu quero passar a palavra para o nosso queridíssimo Ricardo Krug, lá do Introcrim, que tem mais um daqueles recadinhos especialíssimos para a nossa audiência qualificada. É com você, Ricardo. Muito obrigado, Rafa. Antes de nós passarmos para esse histórico programa com a querida Maria Lúcia Caram, eu quero deixar 2 recados aqui. Primeiro, nesse domingo, dia 30 de agosto, às 19 horas, nós faremos o último sorteio do Estante Introcrim. E também o maior de todos eles. Né? São todos os 26 títulos da coleção Pensamento Criminológico de uma só vez para um sortudo ou para uma sortuda levar para casa. Então, se você ainda não está participando, corre lá no Instagram do Introcrim, em @Introcrim, para se inscrever e concorrer a esse mega prêmio. Além disso, quero convidar a nossa qualificadíssima audiência para participar da Semana da Criminologia Crítica, que vai rolar nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro, completamente online e de forma absolutamente gratuita. Para se inscrever, basta correr lá em www.introcrim.com.br/semana, preencher os seus dados e confirmar que você recebeu o e-mail da inscrição. E é isso por hoje, pessoal, das notícias do Introcrim. Agora fiquem com essa brilhante professora, querida amiga e grande inspiração, Maria Lúcia Caram. Então, pessoal, estamos aqui. Eu queria imediatamente passar a palavra para a Juni, que é quem vai, digamos, introduzir esse episódio e dar aí a largada inicial com as questões polêmicas que a gente pretende levantar com a Maria Lúcia Caram. Tá contigo, Juni. Bom, eu acho que antes da gente iniciar a nossa discussão aqui, é importante, e acho que a nossa audiência deve saber que a gente não deixaria de falar disso, lembrar, né, que Maria Lúcia Caram é autora de um dos textos mais ontológicos da criminologia brasileira, que é A Esquerda Punitiva, né? É um texto que orienta toda uma geração de criminólogos e que serviu para que muita gente percebesse os efeitos mais nefastos do sistema de justiça criminal e do avanço, né, da repressão penal. Esquerda Punitiva é um texto que já é de 1996, né, portanto, já é um texto que tem aí quase seus 30 anos, 25 anos, e foi publicado originalmente na Discursos Sediciosos, mas não é por isso que deixa de ser um texto atualíssimo, né? Então, eu acho que seria muito interessante se a gente começasse esse nosso episódio pedindo aí, talvez para contextualização do debate, para que a professora Maria Lúcia Caram contasse para a gente um pouco o que é a ideia da esquerda punitiva e, enfim, contextualizasse um pouco o que levou à criação, né,
a elaboração desse texto que foi tão importante ali nesse período, na década de 90. Bom, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite, né? Um prazer estar com a Júnior, Caio, Rafael. Enfim, a Esquerda Punitiva foi publicada, né, como você falou, no discurso, o primeiro número da Discursos Sediciosos de 1996. Se eu não me engano, foi escrito em 95, porque o Discurso Sedicioso sempre demorou muito a publicar, né? Sempre teve aquela expectativa de quando vai sair o Discurso Sedicioso. Então, se eu não me engano, eu escrevi em 95, ou seja, tem 25 anos, né? Eu vinha pensando um pouco nisso, me incomodava com isso, eu, enfim, me considero uma pessoa de esquerda, enfim, e sempre me incomodou, já me incomodava muito a opção punitiva especialmente de movimentos sociais, que se fortalece mais ou menos, né, nos anos 90, começa um pouco antes, dos anos 70, 80, mas começa a se fortalecer, pelo menos no Brasil, especialmente ali nos anos 90. E o maior estímulo a que eu escrevesse o artigo foi um episódio que até já contei em outras, em outras conversas, né? Que foi, eu tinha ido falar, eu fui falar num evento que se chamava 6h30 do PT, que era ali na Cinelândia, na Câmara dos Vereadores, no Rio de Janeiro, né? E nessa época era comum que a mídia e as pessoas em geral chamassem lugares considerados perigosos, onde tinha muito roubo e tal, as pessoas costumavam chamar de Vietnã, né? Ali no Vietnã e tal. Enfim, aí eu fui falar sobre o sistema penal nesse 6h30 do PT, dei lá o meu recado, sei que na hora dos debates, um parlamentar perguntou, sim, tudo bem, mas aí o que a gente faz quando os funcionários da Câmara vão buscar os seus carros no estacionamento ali no Vietnã? O Vietnã era os Arcos da Lapa, né? Ali no Vietnã, e são assaltados e tal. Eu respondi, bom, no meu tempo a esquerda era a favor dos Vietcongs, né? Agora o PT virou os Estados Unidos, querendo saber o que faz para conter o ataque dos Vietcongs. Aí eu saí dali muito impressionada com isso. E aí foi meio assim que o pontapé inicial para botar no papel as ideias que eu já tinha, né? Passados esses 25 anos, infelizmente, acho que as coisas só pioraram. A gente tem e aí a gente tem agora, né, mais uma experiência do que eu adoto a divisão que o professor Carlos Wagner faz entre esquerda de Estado e esquerda social, né? A esquerda de Estado fundamentalmente partidos políticos voltados para ocupar cargos, né, no aparelho de Estado, e a esquerda social, que seriam os movimentos sociais, os fóruns, os militantes, enfim. E aí a gente tem, passado esse tempo, tem uma experiência significativa da esquerda de Estado, né? Teve 14 anos de governos de esquerda, de governos do PT, né? E tem uma demonstração clara, né, do que eu chamei de esquerda punitiva, bastando pensar no crescimento da população carcerária nesse tempo, né? Em 2005, em 2002 eram 132 presos por 100 mil habitantes, 239.345 presos, e em 2016, quando o Brasil alcança a terceira posição, né, nessa corrida carcerária, ultrapassa a Federação Russa e passa a ser o terceiro país mais encarcerador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China,
o Brasil chega a 352 presos por 100 mil habitantes, com mais de 700 mil presos. Ou seja, triplicou a população carcerária brasileira nesse tempo em que a esquerda esteve no governo, né, na presidência da República no Brasil. Acho que isso basta para ilustrar esse posicionamento da esquerda de Estado. Por outro lado, a esquerda social também, nesses anos todos, tem avançado na sua opção punitiva cada vez mais. E aí um exemplo que se poderia ter, que para mim é dos mais assustadores, né, a forma, né, não só a reivindicação da criminalização da homofobia e da transfobia, mas a forma como isso foi feito, que é ainda mais assustadora, né, que foi um pedido de aplicação de analogia em Mallan-Parten, né, e incrivelmente acolhido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, me parece, para mim, profundamente assustador, quer dizer, que quando movimentos sociais, movimentos que reivindicam igualdade, que reivindicam a concretização de direitos fundamentais, não se preocupem com direitos fundamentais, né? Atropelem direitos fundamentais, propondo a violação do próprio princípio da legalidade, que é o básico, né, para uma convivência num Estado democrático, num Estado de direito. Então, eu tenho, enfim, eu estou pensando em reescrever a esquerda punitiva. Estou bastante animada, porque acho que tem muito assunto para desenvolver o que eu escrevi há 25 anos. Tem mesmo. E acho que isso é a coisa mais assustadora, né? É que essa ideia da esquerda de ter encontrado ali no direito penal uma solução para todos os problemas que é uma ideia que faz com que as pessoas aceitem uma lógica repressiva, uma lógica punitiva, uma lógica excludente. É uma coisa que acabou construindo não digo, lógico, de toda a esquerda, mas um campo dentro da esquerda, um setor dentro da esquerda, que é absolutamente antidemocrático e até, muitas vezes, sem perceber, né? Porque não percebe que o sistema de justiça criminal fomenta a exclusão, fomenta o processo de dominação, de classe, de, inclusive, subjugação de pessoas exatamente por conta de traços minoritários, certo? Como raça, como gênero, como sexualidade. E acho que isso, hoje em dia, fica ainda mais claro, né? Mais evidente. E uma coisa que a gente tem notado, particularmente no âmbito das redes sociais, assim, é que as pessoas acreditam que fizeram uma crítica à ideia da esquerda punitiva. E isso é muito interessante, né? Porque a crítica à esquerda punitiva é uma crítica que, na verdade, a própria ideia de uma esquerda punitiva, e você faz isso com maestria no artigo, justamente tenta criticar, enfim, tenta apontar os equívocos. Mas essa pretensa crítica diria que não se pode alegar que os grupos minoritários estariam sendo ingênuos em ter demandas punitivas, nem dizer que essas demandas punitivas de grupos minoritários seriam demandas que provocariam um inchaço penal, né, um inchaço do sistema carcerário. Primeiro porque, em tese, essas demandas não seriam, não seriam o grosso, né, dos processos de criminalização, e segundo, porque você negar essa possibilidade de demanda punitiva a esses movimentos minoritários seria uma forma de negar a esses grupos minoritários que eles tentem buscar alternativas às desigualdades que são
que são impostas, né? Ou seja, segundo essa crítica à esquerda punitiva, a ideia de você criticar todas as demandas punitivas de movimentos sociais não só impediria o avanço do processo democrático, que sabemos, né, pela sua exposição, um absurdo, mas que isso também auxiliaria ou permitiria uma postura conservadora, uma postura reacionária por parte do próprio judiciário, enfim, por parte da sociedade em geral. E uma coisa que a gente tem notado muito, particularmente nas redes sociais nos últimos tempos, é a ideia de que não se trataria, essas demandas punitivas de movimentos sociais, não fomentaria uma expansão punitiva, propriamente dito, mas que seria uma inversão punitiva, o que enfim, uma coisa bastante ingênua, né, de se dizer, porque essa ideia de uma inversão punitiva justamente ignora que utilizar essas demandas punitivas vai afetar não só essa pequena criminalização, digamos assim, que seria essa mera violação da dignidade desses grupos minoritários, mas isso vai alimentar toda a lógica punitiva como um todo, né? Isso representa uma efetiva expansão do poder punitivo, justamente porque você não tem como direcionar ou como conter o poder punitivo, você não tem como conter a repressão do direito penal, do sistema de justiça criminal a uma só direção, né? Então, essa ideia que as pessoas acham que é tão nova, de você, enfim, tentar pensar numa inversão punitiva, justamente, não passa de exatamente uma faceta daquilo que você vem criticando com o seu trabalho desde 1995, né? Agora descobrimos. Mas eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, essa ideia nova, não nova, mas pretensamente nova, que tem surgido de que seria possível uma inversão punitiva como forma de limitar as desigualdades. Aí tem várias questões, né? Uma, enfim, de dizer que essas reivindicações punitivas dos movimentos sociais não afetariam em nada a expansão do sistema penal, porque é um reconhecimento de que são reivindicações inúteis, né? Porque se você quer criminalizar, é porque você quer que efetivamente a pena seja aplicada àqueles violadores das leis que estão sendo reivindicadas. E, efetivamente, isso acontece, quer dizer, muitos desses movimentos sociais, né, aderem a essa função, essa alegada função de propaganda, né, do sistema penal, né, dessa função comunicativa, né, das leis penais, a função simbólica das leis penais, que é a mais, não tão recente assim, mas é a mais recente tentativa de legitimação do sistema penal, quando os próprios adeptos tradicionais do sistema penal reconheceram que a função dissuasória da pena não existe, né? Então, partiram para a questão da função simbólica e a esquerda punitiva adere a essa questão, né? Enfim, é também um reconhecimento da inutilidade de tais reivindicações, porque, como o próprio nome simbólico está dizendo, o simbólico não afeta o real, né? Então, são reivindicações de criminalização que, na verdade, não levam a nenhuma transformação da realidade, né? Não avançam em nada a luta contra as discriminações, né? Contra a opressão, contra as reivindicações apresentadas. Por outro lado, quer dizer, ainda que todas essas os ofensores dessas reivindicadas leis não sejam atingidos, né? O fato de se usar o sistema penal, né, como veículo para reivindicações de direitos,
né, como veículo inútil de reivindicações de direitos, é uma forma de legitimação do sistema penal. E, portanto, isso contribui, evidentemente, para a expansão do sistema penal, quando você tem mais amplos setores da sociedade legitimando esse instrumento. O que aconteceu também nesses últimos tempos, né, uma argumentação que, a meu ver, é profundamente negativa, né, e além de falaciosa, negativa, que é veiculada especialmente por essa esquerda social, que é uma ideia totalmente deturpada das normas garantidoras de direitos fundamentais, né, das normas garantidoras de direitos humanos fundamentais, em que se pretende ter uma leitura de que essas normas funcionariam em dois sentidos, né, como escudo e espada, o seu sentido tradicional de proteção do indivíduo, né, especialmente, né, contra o poder punitivo, que é o poder mais violento do Estado, e um outro lado, mas, ao mesmo tempo, eles alegam que essas normas exigiriam, né, criariam obrigações criminalizadoras para proteger esses direitos fundamentais. O que, enfim, primeiro, é absolutamente paradoxal, que não pode uma mesma norma servir, ao mesmo tempo, né, de proteção e de criminalização, né? É uma leitura distorcida, a leitura às normas garantidoras de direitos fundamentais tem sim, só uma direção, e é fundamental afirmar essa direção, que é a proteção dos direitos do indivíduo em quaisquer circunstâncias, sejam eles quem forem, sejam quais forem as condutas praticadas. Quer dizer, então, é uma visão, né, distorcida e contraditória, paradoxal, de querer extrair de uma mesma norma uma função defensiva e ofensiva, né, e que tem contribuído para o enfraquecimento dessas normas fundamentais, das normas garantidoras dos direitos humanos fundamentais. A outra questão que você levantou, da inversão punitiva, né, me parece um pouco estranho, né, que as próprias pessoas que se dizem de esquerda consigam acreditar que numa sociedade desigual, enfim, né, sociedades capitalistas, o sistema penal vá seguir uma direção contrária, né, à direção geral dessa sociedade, que é uma sociedade que, enfim, a esquerda, tradicionalmente, né, diz que é uma sociedade dividida em classes, enfim, é uma sociedade que uma classe dominante oprime as classes dominadas e tal, em que há uma desigualdade na distribuição de bens, né? Por que razão um instrumento de poder, como é o sistema penal, né, nesse caso seria diferente, quer dizer, se poderia inverter o que é tradicionalmente, né, voltado contra os oprimidos, e a realidade demonstra isso, né? Basta olhar para quem está nas prisões, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? É muito claro que o sistema penal se volta fundamentalmente para atingir o alvo principal do sistema penal, são os pobres, marginalizados, os não brancos, os desprovidos de poder. É um instrumento que cria, é natural que isso aconteça em sociedades desiguais, porque é um instrumento de poder, é um instrumento que cria a imagem do mal, né? Cria a imagem do desviado, né? Essa imagem do criminoso, que hoje, mais ainda, é a imagem do inimigo, né?
como que esse instrumento, é natural que esse instrumento de poder vá atingir basicamente quem não tem poder, né? Então, imaginar que numa sociedade desigual, numa sociedade dividida em classes, como a própria esquerda analisa, como que esse instrumento poderia se voltar fundamentalmente contra os poderosos. Então, não consigo entender essa proposta de inversão punitiva. Se for dentro do capitalismo, me parece um delírio, né? Uma negação dos próprios ensinamentos adotados tradicionalmente pela esquerda, né? Talvez fosse interessante voltar a ler Marx e tal. Mas, enfim, se não for na sociedade capitalista, se essa inversão punitiva se pretende fazer com a superação do capitalismo, também me parece profundamente negativo, né? Que pretender reproduzir um instrumento violento, um instrumento produtor de opressão, né? Um instrumento produtor de discriminações, né? Um instrumento produtor de dor, né? Eu sempre gosto de lembrar, né, que pena, a palavra pena, significa sofrimento, né? O poder de punir é o poder dado ao Estado de infligir dor, né, de infligir sofrimento. Então, se pretende utilizar esse instrumento numa outra sociedade, né, uma superação do capitalismo, e aí invertendo quem seriam os atingidos, seriam as atuais classes, vamos supor, seriam as atuais classes dominantes, efetivamente já partir de um ponto muito ruim, né? Já pretender criar essa outra sociedade utilizando um instrumento violento, reproduzindo, né, as mesmas coisas negativas que se tem. Esse ponto de partida errado chegaria num lugar muito ruim, né? Como a experiência, né, que se tem de concretização do socialismo, né, o socialismo real, demonstra isso, que efetivamente, né, utilizou meios violentos, né, e foram experiências, e no pouco que ainda resta dessas experiências, foram e são experiências profundamente negativas, autoritárias, né, violentas, em que o sistema penal continuou a ser tão negativo quanto nas sociedades capitalistas, ou muitas vezes até pior. Eu achei muito interessante como você chega com os dois pés na porta, né? Poxa, mas se é por uma criminalização simbólica, então significa que vocês já estão dizendo que é uma criminalização inútil. Então, para quê, né? Eu sempre costumo dizer que a utilização simbólica do direito penal é uma utilização que é irresponsável. Mas isso de dizer que ela é inútil também é muito interessante, né? Não só inútil, ele é irresponsável também, porque, afinal de contas, uma vez que você está utilizando a repressão penal para dar conta de soluções, significa que você não está pensando em alternativas, né? Porque direito penal é a solução última. Então, se a gente parte direto para a última solução, a gente não tem debate, não tem discussão sobre qualquer alternativa que possa ser muito mais eficaz para resolver o problema. Mas, além de tudo, é inútil justamente por causa disso, né? O problema, muitas vezes, é de uma criminalização pequena. Então, para que utilizar o direito penal, afinal de contas, né? Mas o que eu queria dizer, já para seguir o nosso debate, daí já vou passar a palavra para o Caio e para o Rafael, é que essa ideia é uma ideia que não afeta só essa criminalização, né, cotidiana que a gente pensa, essa criminalização comum, mas que justamente vai fomentar a expansão do poder punitivo
no caminho também da criminalização enquanto instrumentalização da política, né? Enfim, utilizar o poder punitivo como uma forma de intervir no jogo político tradicional. Caio, você ia falar alguma coisa sobre isso? Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer muito por essa exposição da Maria Lúcia, que acho que foi bem no ponto, foi uma coisa assim precisa demais, porque esse debate sobre a possibilidade de você tentar utilizar o direito penal como um campo por reconhecimento de direitos, pela luta por inclusão, ele parece, não sei se algum dia ele conseguiu ser afastado, mas ele parece tá voltando, se é que algum dia não esteve, com uma força, com uma tônica enorme, com pessoas revitalizando textos de contextos muito diferentes, de pessoas que já mudaram sua opinião, voltaram atrás nessa perspectiva e querendo fazer uma distinção, como se você apostar na possibilidade de usar o direito penal para uma inversão punitiva fosse algo completamente original e diverso de experiências de governos de esquerda que estiveram no poder e não fizeram isso, ou se tentaram fazer isso, tiveram efeitos reversos terríveis, e chamando isso como se fosse uma espécie de expansão punitiva de esquerda, que não é a mesma coisa que a inversão punitiva, como se fosse uma questão estritamente de voluntarismo, como se houvesse um comitê gestor do sistema penal que dissesse, agora não vamos mais perseguir os marginalizados, agora vamos perseguir os ricos, e isso fosse perfeitamente possível e ninguém até agora teve a vontade política para tanto. Então esse debate ele surge e é um debate muito difícil de ser tratado, porque requer você muitas vezes voltar a fundamentos de percepções que a criminologia trouxe, como para tentar escapar dessa ideologia de defesa social que é tão denunciada, até pelo próprio Alessandro Barata, né, ele que cunha o termo da ideologia da defesa social e demonstra como a própria criminologia, na sua vertente liberal, conseguiu demonstrar todas as falácias por trás dessa ideia do uso do sistema de justiça criminal como forma de manutenção da ordem social. O que me chamou a atenção, e eu acho que é sensacional que você tenha uma perspectiva de reescrever o texto da esquerda punitiva, porque os mesmos argumentos que são expostos lá parecem ser novamente urgentes e necessários. E assim, talvez nem seja necessária uma contextualização tão grande, eles me parecem perfeitamente válidos ainda, mas a própria experiência de todo o período de esquerda no poder no Brasil deveria comprovar que essa ideia de uma inversão punitiva é em alguma medida ingênua. Mas eu queria saber um pouco a sua opinião com relação a isso, porque me parece muito desse discurso vem de um distanciamento da prática real do direito penal. Não que esses movimentos, de forma alguma, não entendam o caráter seletivo, racial, classista do direito penal e as mazelas que ele traz, os problemas que eles e muitas dessas pessoas enfrentam na pele isso. Mas parece que há uma crença de que esse é um sistema muito mais racional do que ele efetivamente é na prática, que você teria pessoas muito abertas a ouvirem posições completamente diferentes da prática penal já consolidada, e que faltaria justamente uma disputa para que esse campo não seja só hegemônico da direita, das pessoas que pregam lei e ordem, que a lei tem que ser sempre mais severa, que seria por conta de uma atuação nesse sentido que isso não se desenvolveria de forma a proteger as classes mais marginalizadas. Você, por experiência própria, já esteve envolvida diretamente, um polo diferente do meu, no sistema de justiça criminal. E é uma coisa, assim, até, digamos, frustrante no dia a dia você vê a dificuldade que é tentar romper com uma forma de atuação cristalizada, consolidada, e que muitas vezes nem mesmo a lei, nem mesmo a Constituição conseguem impedir isso. A gente tem visto o exemplo que você mencionou da criminalização da homofobia, foi um exemplo escancarado disso, e aplaudido e recebido como se fosse um avanço, quando na realidade é a violação da ideia mais básica que constitui um direito penal moderno, que é a legalidade e a reserva legal. E as pessoas entendendo isso como sendo por abrangerem interesses de grupos que são efetivamente minoritários e perseguidos, como se isso fosse um grande avanço, superando as garantias constitucionais que parecem anacrônicas nesse momento. Eu queria saber as suas considerações sobre essa questão, porque me parece cada vez mais difícil tentar vincular e demonstrar
de forma bastante clara, sem ter que retomar todo um debate criminológico sobre isso, como esse sistema não é tão racional assim, como a inversão dele não é algo, uma questão de voluntarismo, não é uma questão nem de determinações legais propriamente ditas. Afinal de contas, a gente viu uma cláusula pétrea da Constituição, que é extremamente taxativa na forma de regra e não de princípio, ser afastada para permitir uma prisão antecipada com um claro envolvimento político por trás. E agora parece que pessoas que foram avidamente críticas a isso se manifestam favoravelmente quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, começa a tentar perseguir grupos vinculados à direita a partir da condução de investigações. E todos esses fenômenos, em alguma medida, na minha leitura, estão interligados e você não consegue separar eles, dizer que é aceitável fazer isso contra o grupo político oposto, mas não é aceitável contra os marginalizados e os alvos preferenciais do direito penal de sempre. Então, só queria ouvir mesmo se você tem considerações a respeito disso e pedir que essa atualização desse texto, por favor, saia. Eu acho, enfim, acho que a questão reside exatamente nisso que você falou no final. É a questão, para mim, um dos maiores desvios, né, que aconteceram e acontecem na prática histórica da esquerda, não só da esquerda, mas que a esquerda adota, que é a visão de 2 pesos e 2 medidas, né? A prática de 2 pesos e 2 medidas, enfim, que é a negação dos princípios, né? Contra o meu adversário, contra o meu inimigo, vale tudo, né? E isso é incompatível com uma visão de esquerda, né? Se ainda existe, eu acho que ainda existe razão para se dividir esquerda e direita, né? Porque quando a gente pensa no sistema penal, a primeira impressão é de que essa divisão perdeu totalmente o sentido. Mas, enfim, eu acho que ainda existe e sigo um pouco a orientação clássica, né, do Bobbio de considerar, né, no seu livro, né, no Esquerda e Direita, né, um livro clássico, em que ele coloca que o caracterizaria fundamentalmente a esquerda seria a busca da igualdade, né? A superação das desigualdades e enfim, a construção de sociedades mais igualitárias. E quando se tem essa prática, né, de 2 pesos e 2 medidas, quer dizer, contra os meus adversários vale tudo, isso é a negação da igualdade. A negação da universalidade dos direitos humanos, né, da universalidade dessas normas garantidoras de direitos fundamentais. Quer dizer, é negação dos princípios, né? É agir sem princípios. Quer dizer, quando é para criminalizar a homofobia, o princípio da legalidade não interessa. Agora, se for para criminalizar furto e roubo, que são condutas características dos subalternizados, aí precisa do princípio da legalidade. Então, deixa de ser um princípio, né? Fora isso, quer dizer, aí eu acho que não é nem má-fé, que nesse caso é má-fé, né? Enfim, mas de outra coisa, acho que não é má-fé, é ignorância mesmo, é não perceber que quando se rompe, né, com princípios, quando se concilia na exacerbação, né, da falta de limites do direito penal, né, isso vai repercutir contra a clientela tradicional do sistema penal,
que são os pobres, os marginalizados, os desprovidos de poder, os não brancos, enfim, são né, a clientela cotidiana do sistema penal. Quer dizer, quando se rompe, né, com um princípio, seja para criminalizar uma conduta com a qual a gente discorda, ou seja, para que o sistema penal recaia sobre um rico. Enfim, quando se concilia, né, de recusar a aplicação a um princípio garantidor, né, quando se concilia de deixar de impor os limites que precisam ser, que a lei manda impor, né, à atuação do direito penal, né, seja para criminalizar uma conduta como o caso da homofobia, seja para, num processo concreto, impor uma pena a alguém poderoso, alguém rico, ou algum adversário político, não se percebe que essa conciliação, né, que esse rompimento com os limites impostos pelas normas constitucionais a atuação do sistema penal, esse rompimento vai recair sobre a clientela tradicional, né, a clientela cotidiana do sistema da justiça criminal, que são os pobres, os marginalizados, os não brancos, os desprovidos de poder. Quer dizer, quando se rompe, por exemplo, né, como a gente comentou, com o princípio básico, né, de proibição da analogia em Malan-Parten, né, isso vai repercutir no dia a dia, né, e, portanto, vai ampliar o alcance do sistema penal sobre esses seus alvos tradicionais. Então, aí eu acho que efetivamente ignorância, né, por parte dessa esquerda punitiva, de não perceber o funcionamento do sistema penal, de não perceber o funcionamento das estruturas sociais, né? Porque não acredito que seja uma opção racional de sacrificar as próprias pessoas que eles dizem representar e cujos direitos dizem querer defender. Por isso que, mais uma vez, eu falo, ler Marx novamente para tentar entender a sociedade. Agora, Maria Lúcia, eu queria te fazer uma pergunta que, assim, tem a ver com... Eu acho que o maior movimento digamos, de criminalização, né, das classes altas que o Brasil experimentou, ele foi sobretudo através da Lava Jato, né? Foi ali, enfim, não foi a primeira vez, sem dúvida nenhuma, mas foi a primeira vez que, de uma forma tão coordenada, e agora, depois da Vaza Jato, a gente sabia que o que não faltou na Lava Jato foi coordenação, né? Foi a primeira vez que, de forma tão coordenada, o sistema penal se voltou ali por um período de tempo razoavelmente longo contra camadas sociais, digamos, favorecidas, né? E lá no início do processo da Lava Jato, eu me lembro muito bem que a Lava Jato recolheu menções públicas muito elogiosas de alguns setores de esquerda, né? Muito elogiosas. Eu me lembro do próprio Freixo abrindo uma faixa em favor do Bretas. Eu me lembro da Luciana Genro fazendo texto em favor do Moro. Eu me lembro, enfim, para ficar aqui em 2 exemplos, mas teria vários outros exemplos para comentar. O fato é que a Lava Jato recolheu simpatia de setores de esquerda no seu início, né? E aí, quando a galera da esquerda viu que a Lava Jato era muito claramente um instrumento de luta política e que estava sendo usada para inviabilizar a candidatura do Lula, para inviabilizar, enfim, o sucesso político de lideranças da esquerda, aí eles começaram a ter um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais cético, né? E aí hoje você tem a Lava Jato um pouco nessa linha gerontopunitivista, pegando os cardeais do tucanato com décadas de atraso, né? Você tem, você teve aí, de certa forma, esse episódio recente da prisão do Queiroz,
né, que não durou muito tempo, mas enfim, ele foi preso. E esses eventos acabam despertando nessa esquerda exatamente esses sentimentos dos quais você, Caio e Juni falavam, né, esse sentimento de que agora o sistema se inverte de novo para pegar ali pessoas enfim, que são os nossos inimigos políticos. E me parece, Maria Lúcia, esse é o ponto da minha pergunta, que esses instrumentos que você critica tão bem, que os instrumentos da delação premiada, esses instrumentos criados ali no bojo da lei de organização criminosa, esses instrumentos de investigação, essas coisas todas, eles foram muito úteis, eles foram muito funcionais para esse processo de criminalização do processo político e para esse processo de uso deliberado, escancarado do direito penal como instrumento de luta política mesmo, né? Eu queria ouvir de você, eu já tive essa oportunidade uma vez lá na OAB, de ouvir as tuas críticas ácidas ao estudo da delação premiada, enfim, a esses instrumentos colaboracionistas, mas eu queria que você falasse deles um pouco aqui para a nossa audiência qualificada, porque eu acho que é uma crítica muito pertinente. Bom, aí também, enfim, primeiro uma coisa, que quando o sistema penal se volta, né, para o campo, né, da política partidária, né, também acontece, né, e a esquerda também não consegue, como você falou, em vários momentos parecia, né, entusiasta dessa utilização do sistema penal, né, como aconteceu nessa chamada Operação Lava Jato, né, a esquerda também não percebe que, da mesma forma que acontece com os alvos principais enfim, da atuação normal da justiça criminal, também são os agrupamentos políticos de esquerda os mais vulneráveis, né? Que esses agrupamentos de esquerda, que em tese representariam os interesses desses vulneráveis tradicionais, né, dos pobres, marginalizados, etc., são eles, e como foram, né, os principais alvos de operações dessa natureza, né? Outra coisa também que liga as questões como você lembrou, a lei que vem, né, da chamada criminalidade organizada, que vem efetivamente estruturar e definir mais detalhadamente esse Instituto da Delação Premiada, é uma lei de 2013, né? Portanto, no governo também, no governo do PT, no governo da presidente Dilma. A delação premiada enfim, a meu ver, é um instrumento repugnante, né? Enfim, existiu no Brasil na época das ordenações filipinas, né? O Joaquim Silvério dos Reis foi beneficiado pela delação premiada. Eu até sempre digo, né, que os aplausos à delação no Brasil deviam fazer com que o Joaquim Silvério dos Reis assumisse o lugar do Tiradentes como grande herói nacional, que é o precursor, né, da delação. Existiu, então, naquela época e tinha desaparecido, né, tinha ido para o lixo da história, e volta exatamente nos anos 90, com a primeira manifestação recente, né, da figura da delação premiada, justamente na lei dos crimes hediondos. E aí, a partir daí, vai sendo incorporada ao ordenamento jurídico nas diversas leis excepcionais que, paradoxalmente, né, se produziram a partir da redemocratização. E vem disciplinada mais detalhadamente nessa lei de 2013, 10.215, né? Enfim, que modifica aquela lei 9.045, né? Que tenta definir o
o que é a criminalidade organizada, que é algo, a meu ver, indefinível. Essa figura, não só a figura da delação premiada, mas todo esse novo processo penal, né, baseado na negociação, baseado na barganha, né, na verdade, destrói um processo penal garantidor. Né? Enfim, uma imposição, começa por ser uma imposição de pena sem processo. No caso da delação, é ainda mais grave, né? Porque além enfim, de se fazer, quer dizer, um retrocesso, né? É uma volta ao processo penal da Idade Média, né? Que torna o objetivo do processo fazer com que o próprio réu forneça as provas para uma condenação. Né? Então, traz de novo a confissão ao trono de rainha das provas. Né? Então, enfim, e na delação é ainda pior, quer dizer, porque isso ocorre em qualquer tipo de processo baseado na negociação, baseado na barganha. Mas na delação é ainda pior, porque além da confissão, é a confissão mais, né, a acusação a um terceiro, né, a acusação a um companheiro, a um coautor, enfim, a um partícipe daquela sua conduta. Enfim, então é o elogio da traição, né? Que é algo que não se compatibiliza, né, com um Estado, né, que pretenda promover, como deveria ser todo Estado democrático, né, que pretenda promover o bem-estar, né, a dignidade, a convivência harmônica entre os indivíduos. Né? Quando se elogia a traição, né, se está elogiando uma conduta que é profundamente repugnante, né, numa sociedade que tenha na amizade, na solidariedade, no companheirismo um valor. E aí pouco importa que essa amizade ou o companheirismo se dê em qualquer tipo de atividade, mesmo numa atividade negativa, numa atividade ilícita. O Estado assume um papel deseducador quando ele diz que trair um companheiro é uma coisa positiva que merece um prêmio. Né? Já eu tenho ressaltado sempre isso, o próprio Beccaria já falava isso, né? já mostrava que a traição é algo repudiado por qualquer pessoa, inclusive os chamados delinquentes. Né? Então, um Estado que deva ser, né, voltado para o bem-estar das pessoas, para a construção de sociedades mais harmônicas, mais solidárias, não pode efetivamente elogiar e premiar esse tipo de conduta. Além disso, quer dizer, a negociação, né, na verdade, é uma negociação que não existe, né, entre o Estado Todo-Poderoso, né, e o réu ou o investigado, ali com uma espada de Damocles na sua cabeça, né, ameaçado de um processo, de uma pena. Isso, não estou nem falando nos casos concretos, né, de pessoas que foram levadas à delação estando presas provisoriamente. Aí a chantagem é mais evidente, né? Como aconteceu
na maioria dos casos da Lava Jato. Então, é uma negociação desigual, é a negação do devido processo legal, o Ministério Público não precisa, né, se desincumbir do seu ônus de provar a acusação, porque é o próprio réu que o ajuda. Não à toa, né, a lei não talvez chocada com a palavra delação, né, com a palavra delator, com toda a carga negativa que existe na sociedade, chama de colaboração, né, de colaboração premiada, não de delação. Mas, quer dizer, o que é tão absurdo quanto, né? Quer dizer, o réu não tem que colaborar para o seu próprio sacrifício, não, é básico, né? Enfim, é outro princípio básico que aí é negado, né? Que é o direito a não se autoincriminar. E a delação se funda nisso, na autoincriminação e na incriminação de terceiros. O discurso todo que fundamenta, né, o pretexto, né, o discurso que fundamenta esse crescimento da delação, além de tudo, é um discurso absolutamente falso, né, porque apela para a questão da impunidade e tal, quando a utilização da delação premiada é uma opção pela impunidade. Né? É a impunidade do delator para punir seletivamente o delatado. Né? Isso, como se mostra, né, em vários casos, enfim, na utilização da delação, inclusive fora do Brasil, muito utilizada, né, especialmente na Itália, também em crimes de máfia e tal. Em geral, o delator premiado teve uma contribuição maior para a realização da conduta criminalizada, porque, evidentemente, quanto mais importante a posição do delator naquele grupo, né, que realizou determinada conduta, mais ele terá a dizer. Né? Um partícipe de pouca importância certamente terá menos a dizer e menos possibilidade de ser beneficiado pela delação. Então, trabalhar com a delação, na verdade, é trabalhar com a impunidade. Então, esse discurso é absolutamente vazio, né, quando apela para esse pretexto. O que, de qualquer maneira, não serviria como fundamento. Mas, ainda, até nesse sentido, né, se mostra o absurdo dessa opção por esse tipo de processo, que nem de processo se pode chamar, isso é a destruição, né, do processo penal, de um processo penal digno de um Estado democrático. Ótimo. Maria Lúcia, eu queria ouvir também de você um pouquinho, assim, sobre como que você tem visto o papel do Poder Judiciário, mas sobretudo do Supremo Tribunal Federal, nessa nossa conjuntura atual. Né? O Supremo Tribunal Federal, hoje, sem dúvida nenhuma, ele está no centro do debate político nacional. Tem alguns momentos que ele se apresenta como o polo de oposição mais forte ao bolsonarismo, né? Justiça seja feita. Por vezes, é o Supremo que exerce esse papel, aí, enfim, num processo de completa deturpação das suas funções, né? Mas assumindo cada vez mais o protagonismo na luta política, né? E frequentemente contra o bolsonarismo. Vimos isso no inquérito das fake news, vimos isso na prisão daquela ativista de extrema-direita, Sarah Winter. Enfim, temos visto isso em diversas ocasiões. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre recolher um pouco dessa tua experiência na magistratura. Como que você vê hoje o papel do Judiciário e especificamente do Supremo Tribunal Federal? Eu acho, enfim,
lamentável que a Suprema Corte do país tenha que intervir na luta política, né? Acho que o Brasil está chegando numa situação de destruição tal, né? Enfim, de ameaça ao Estado democrático tão séria que acaba por requerer essas intervenções meio anômalas do Poder Judiciário. Acho que o Poder Judiciário precisa estar distante da luta política, né? Então, acho que é mais um aspecto lamentável da conjuntura em que estamos vivendo. E também cada vez mais, quer dizer, não só, enfim, de maneira muito escrachada agora, né? O Ministério Público Federal também, digamos, se miscuindo aí, né? Acho que nunca tivemos uma Procuradoria-Geral da República tão politizada, no mau sentido. Nunca tivemos um ministro da Justiça tão enviesado, né? Que, enfim, que colocasse as estruturas do Ministério da Justiça, que devia ser um espaço ali relativamente neutro e relativamente distante desses processos de luta política, a serviço da defesa de um determinado projeto, né, de um projeto eleitoral, e um projeto que a toda hora flerta com uma coisa antidemocrática, né? Acho que eu estou sendo até eufemista, né? Dizer que o bolsonarismo flerta com a antidemocracia, né? Bom, enfim, a questão enfim, o Ministério da Justiça, o ministro em determinados momentos agiu como advogado, né? Um advogado enfim, de uma parte inacreditável, né? E o Procurador-Geral da República também, enfim, não tem, no geral, né, se portado com a independência que se exige do Ministério Público. Não me parece que o problema seja ele não ter sido escolhido a partir da lista tríplice. Eu acho que não. Essa questão da lista tríplice é uma questão corporativista, né? Não significa democratização, ao contrário, acho que o presidente da República tem muito mais legitimidade para indicar o procurador-geral do que a corporação. O presidente da República foi eleito pelo povo. Então, acho que a questão não é essa, a questão é quem ocupar o cargo, né, de procurador-geral da República entender o que significa o Ministério Público e entender a necessidade de agir de forma totalmente independente do governante que o indicou, né? O que me parece que não vem acontecendo com a devida, de acordo com as exigências devidas. Uma questão interessante sobre a conformação atual que parece está assumindo a Procuradoria da República é de que justamente no governo Bolsonaro parece que houve o maior baque, o maior golpe contra a autonomia do Ministério Público que havia sido construída e ganhado tanta relevância durante o governo do PT. E embora isso esteja sendo assim, gerando rupturas internas no Ministério Público e gerando algumas ondulações políticas na própria instituição, não me parece que, eu tendo a concordar completamente com a sua fala, não me parece que nesse ponto isso seja de qualquer forma alguma ingerência. Parece-me que exatamente o que aconteceu foi o movimento oposto. O Ministério Público como um todo cresceu para além da sua função, estabelecendo diálogo direto com autoridades estrangeiras, promovendo atos políticos assim, como manifestas intenções políticas, fazendo uma atuação que era até então, ao menos para mim, desconhecida, de lobby deles para modificação legislativa que atenda melhor aos interesses. Então, nesse ponto, eu estou completamente de acordo. Eu acho que não é justo, não há nenhum problema propriamente na violação da lista tríplice e essas coisas. Simplesmente o que houve foi uma atitude diferente com relação ao Ministério Público, que talvez já devesse ter sido tomada em um momento anterior.
Essa atuação de forças-tarefa, né? Quer dizer, forças-tarefa é a negação, né, do promotor natural. E aí, forças-tarefas que tem. Quer dizer, então, essa briga também da força-tarefa do Paraná com o procurador-geral em torno dos dados recolhidos. Na verdade, esses dados não poderiam pertencer nem ao Paraná, nem ao procurador-geral, tinham que ser destruídos, porque foram obtidos ilegalmente, né? Porque o Ministério Público do Paraná também sequer tinha atribuição para atuar nesses processos da Lava Jato, né? Como o juízo lá do Paraná não tem competência, não tinha competência para atuar nesses processos. E essa criação, né, essa proliferação de forças-tarefa, não é só no Paraná, não é só na Lava Jato, tem no Rio, tem, enfim, em vários lugares, é a negação do princípio do promotor natural, né, que é fundamental também dentro da ideia de autonomia do Ministério Público, de independência do Ministério Público. Então, assim, tem muito que reconstruir, né? Acho que está tudo muito destruído nesse ambiente que foi profundamente contaminado pela política partidária nesses últimos tempos. Sem dúvida. E eu acho que, em alguma medida, essas considerações que foram feitas agora e essas questões que foram levantadas retomam um pouco do debate inicial sobre essa esquerda punitiva e o entusiasmo da expansão do direito penal para outras classes que não os clientes de sempre do direito penal. E acho que, até como foi comentado aqui, parece que toda vez que tem alguma espécie de iniciativa, uma nova operação, alguma coisa que vá atingir pessoas que não são os marginalizados, a clientela própria do direito penal, há um movimento dentro da esquerda de primeiro uma adesão entusiástica e depois, logo que começa a gerar novas repercussões negativas, elas começam a atingir os de sempre, uma retração, como aconteceu com a Lava Jato, mas também como acontece com diversas outras questões, como aconteceu também com relação às delações premiadas e a inclusão desse instituto, muito bem pontuado, durante um governo do PT, né, que foi introduzido na atual forma que ele recebe, e foi difundido, e o seu uso foi difundido. E me parece que isso teve um efeito que ainda não foi muito bem digerido, mas foi muito deletério para o standard probatório do direito penal, que já é baixíssimo. A gente tem no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aquela infame súmula 70, que fala que a palavra do policial comprova posse do tráfico de drogas, outras questões também do mesmo teor argumentativo, em que você reduz muito o standard probatório e coisas que em uma esfera civil jamais seriam aceitas como provas, no direito penal, em que deveria imperar um princípio de presunção de inocência, está provado. E está provado porque a narrativa da acusação não é completamente absurda e não foi assim, totalmente descolada da realidade. Se ela é minimamente plausível, ela é suficiente para engendrar uma condenação. Com a introdução da figura da delação premiada, me parece que isso chegou a um novo nível, porque agora não precisa nem ser a narrativa da acusação, é a narrativa de um corréu, de um delator, ou do que for, é suficiente ainda que se argumente que é meio de provas e são necessárias outras provas para isso. Fato é que, assim, isso é uma crítica que tem que ser feita, muitas sentenças foram prolatadas no âmbito da Lava Jato com base exclusivamente em palavra de delator, gerando condenações, gerando muitas vezes prisões antecipadas, prisões preventivas, como foi o caso de alguns das ações penais movidas contra o Vacari, e essas sentenças foram reformadas pelo TRF da 4ª Região, que é um tribunal que não é tão reformista assim, não é um tribunal com um índice tão grande de modificações de sentenças. Então me parece que assim, o entusiasmo com a Lava Jato, os efeitos deletérios dele, de legitimação de um sistema que é extremamente problemático, eles já estão sendo sentidos e percebidos, e a Vaza Jato foi crucial nisso, mas ainda não foram inteiramente digeridos e absorvidos, e a gente ainda vai ver muito disso, dos desdobramentos.
talvez os efeitos mais positivos que possam vir dessa tentativa de criminalização das classes dominantes ou das pessoas em posições de poder seja justamente os reveses que a Lava Jato recebe, as reafirmações de regras que já deveriam estar sendo seguidas desde sempre. E, embora não tenha uma vinculação direta, acho que o debate recente do STF sobre as operações policiais no Rio de Janeiro foi assim uma pontuação muito clara disso, dessa ausência de mínima regulação do processo penal, do standard probatório, ao ponto de você ter que ter uma decisão de uma Corte Constitucional, do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo critérios ou impondo deveres que deveriam ser presumidos, como um dos pontos que foi, ainda não terminou esse julgamento, se eu não me engano, mas um dos pontos que aparece nos votos é que tenha um maior rigor na documentação das provas, nas investigações. Isso é algo que deveria ser pressuposto e é um forte indicativo da real atuação do sistema de justiça criminal. E me parece que, em alguma medida, isso está muito vinculado a essa questão que nós debatemos aqui, de que muito dessa esperança ou dessa crença numa possível inversão punitiva é desvinculada do dia a dia, da concretude do funcionamento do sistema penal. Então, né, só para encerrar essa minha colocação, você acha que mais do que nunca tenho que reforçar que a nova edição do teu artigo seria fundamental para a gente reinstaurar e trazer à tona esse debate. Bom, enfim, é isso. Acho que prometo que vou escrever. Acho que realmente estou bastante animada para fazer isso, porque enfim, é preciso reafirmar, né, a incompatibilidade do desejo de construção de um mundo melhor, né, de sociedades mais iguais, mais justas, mais solidárias, a incompatibilidade desse desejo de construir essas sociedades com uma opção punitiva, né, como uma adesão a um instrumento de opressão, de instrumento produtor de violência, instrumento produtor de dor, como é o poder punitivo. Então, acho que esse desejo de construir um mundo melhor passa também pelo repúdio ao poder dado ao Estado de infligir dor, como é o poder punitivo. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui, foi uma conversa ótima, enfim, estou sempre à disposição para a gente conversar. Então, Malu, imagina, quem agradece muitíssimo a sua presença aqui somos nós. Como eu falei no início do episódio, ter você aqui no podcast era uma coisa muito esperada, né? Desde que a gente idealizou esse projeto, desse podcast Segurança dos Direitos, o seu nome era sempre um nome recorrente nos nossos planos, porque, como eu falei, junto com o professor Nilo, a professora Vera, o professor Juarez, o professor Jacinto, Rubens Casara, André Nicoliti, enfim, tantos outros, você integra aí de forma muito forte a nossa formação e o viés crítico da nossa formação, né? Portanto, ter você aqui é motivo de honra, de regozijo, de alegria, de felicidade. Acho que foi muito proveitoso, você tocou em pontos essenciais, pontos que há tempos vêm incomodando a gente, e a gente queria refletir sobre isso com uma pessoa tão qualificada quanto você. E eu acho que, nesse sentido, o episódio foi absolutamente primoroso. Queria agradecer muito a você. Vou passar a palavra aqui nesta ordem, Caio e Juni, para eles também fazerem as considerações finais. E por último, Malu, eu queria te devolver a palavra, pedindo a você que, ao deixar o seu tchau definitivo para a nossa audiência qualificada, deixe também a indicação de um livro, né, com aquela velha condição de que não seja um livro propriamente jurídico, tá bom? Então é isso, tá contigo, Caio. Obrigado, Rafael. Bom, Maria Lúcia, eu queria agradecer muito, foi muito boa essa discussão, acho que muito precisa e oportuna, e ajudou também, quando a gente grava, essa é uma angústia, esse debate sobre a esquerda punitiva, a inversão punitiva, a centralidade do direito penal como um palco de obtenção de vitórias em favor de minorias,
ela é algo que tem permeado muito e incomodado muito todos nós, então acho que foi ótimo escutar de você e permitir um pouco mais essas reflexões. Eu queria lhe agradecer, foi um dos episódios com certeza mais gostosos de serem gravados. E agradecer também os nossos ouvintes e todos, a Júnior, o Rafael, todos os que estavam aqui. Malu, nem tenho como agradecer. Você realmente, como o Caio falou, foi extremamente precisa, cirúrgica nas críticas que são tão necessárias. A gente faz aqui, né, um trabalho já tem mais de um ano de tentar mostrar para as pessoas os prejuízos que se tem em tentar encontrar soluções para os problemas sociais no direito penal, né, na justiça penal, e acho que esse episódio foi um episódio que deixou isso claro de uma maneira que talvez a gente, em todos esses mais de 50 episódios aqui, não tinha conseguido ainda fazer. Então tenho só que agradecer a sua participação, a tua, enfim, disposição em aceitar o nosso convite e dizer que acredito que a nossa audiência vai ficar tão satisfeita quanto a gente com esse episódio. Então, muito obrigada e obrigada sempre, como sempre, né, aos meus companheiros de bancada, Rafael e Caio, e aos nossos queridos ouvintes. Bom, eu agradeço mais uma vez a todas as palavras e fico muito, muito agradável também estar aqui gravando com vocês. Quanto ao livro, né, não jurídico, eu pensei num livro que eu gosto muito e que tem um pouco a ver com a questão da esquerda e tal, que é O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. Além de ser um livro maravilhoso, uma leitura que você não consegue largar de jeito nenhum, mesmo sabendo o final da história. Muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais um episódio do podcast Segurança dos Direitos. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.